Nós vamos ler aqui, vamos iniciar a nossa meditação com esse texto da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18. 1 Pedro 2, 18. Diz assim a palavra de Deus: Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor a vossos senhores, não somente aos bons e amáveis, mas também aos maus. Pois é louvável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Que glória, porém, é essa, se, pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, porém, fazendo bem, sois afligidos e os suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Para isso fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, e na sua boca não se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Antes entregava-se àquele que julga justamente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Vós estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, fala em nosso coração. Ensina-nos, Senhor, a sermos teus filhos, teus servos, a crescermos em santidade, a darmos testemunho do teu nome. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Eu escolhi esse texto, irmãos, que está em 1 Pedro 2, 18 e seguintes, em especial que você leia novamente comigo o versículo 20. Que glória, porém, é essa, se, pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se, porém, fazendo o bem sois afligidos e os suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Então, primeiro vamos entender esse texto, né? Então, eu vou tentar dizer nas minhas palavras o que está descrito aqui. Se, por exemplo, nós fizemos alguma coisa errada e fomos punidos por aquilo que fizemos, nós, mesmo assim, devemos ter paciência. Então, se eu fiz uma coisa errada, não é justo que eu seja punido por isso, não é justo que eu receba o castigo. Mas o texto ele vai trazer uma nova concepção aqui. Se, porém, fazendo o bem, sois afligidos, se eu não fiz nada de errado, eu estou fazendo tudo certo, mas aí eu sou afligido injustamente. Então a Bíblia vai dizer assim: se nós suportamos essa injustiça com paciência, isso agrada a Deus. Interessante, né? A gente entender essa inversão de valores. Então, Deus se agrada quando eu sou injustiçado. Poxa, mas que situação, hein? Nós queremos justiça, né? Nós queremos que as coisas sejam colocadas nos seus devidos lugares. Mas quando nós entregamos a Deus o que nós estamos sofrendo, e aí eu vou entrar na nossa vida atual, né? Por exemplo, eu sou pastor e às vezes eu recebo vem uma pessoa conversar comigo e dizer: olha, o meu marido não está me tratando bem, eu não fiz nada para ele, eu tenho sido uma boa mãe, uma boa esposa, mas o meu marido não tem sido um bom companheiro na jornada. Uma esposa pode dizer: olha, eu cheguei em casa, tinha um bilhete lá dizendo fui embora. Ganhei. Tem muitas mães que após ganharem o seu bebezinho, chega do hospital, o marido sumiu. Na hora que precisa ser homem, né? Que precisa, assim, cuidar da criança ajudando a mãe, a esposa, trocar uma fralda, dar um banho, ajudar a sua companheira na hora mais difícil, aí a pessoa desaparece.
É injusto isso, porque enquanto estava tudo bem, mas na hora do aperto, tem empresas que mandam gente embora. Às vezes não foi a pessoa que fez alguma coisa. A pessoa não fez nada, ela simplesmente chegou lá de manhã, tinha uma carta lá na mesa dela, olha, passe no departamento pessoal. Mas o que foi que eu fiz? Por que não foi mandado embora esse aqui que está? Às vezes nós temos uma pessoa que entra com uma reclamação, uma ação. Tem gente que tem problema com o vizinho, né? O vizinho fazendo alguma injustiça ali. Então, qual é a atitude que agrada a Deus? A atitude que agrada a Deus é quando nós temos uma palavrinha, paciência. Eu não tenho paciência porque é justo, porque eu fiz alguma coisa errada, mas eu tenho paciência porque eu entrego para Deus. Eu digo, Senhor, normalmente, ou pelo que eu me conheço, eu não suportaria isso. Mas porque eu amo muito o Senhor, porque o Senhor morreu por mim na cruz, porque na tua palavra diz que eu devo ter paciência, então eu vou, como eu li no Salmo 40 lá, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Mas paciência, você talvez pense que é 5 minutos. E hoje nós estamos num tempo que as pessoas não têm paciência. As pessoas pedem alguma coisa e elas falam assim, e aí, tá pronto? Não, mas ainda não, nem que eu tivesse parado tudo que eu estou fazendo, não daria para terminar isso daí. Não, mas eu tenho pressa, eu preciso. Eu estou com um problema muito sério e só você pode resolver. Qual é o seu problema? A culpa é minha? Fui eu que criei o seu problema ou foi você? Então a pessoa não tem paciência. E às vezes a gente também não tem paciência para ouvir alguém. A gente tem um tempo de falta de paciência, né? Você sabe disso. As pessoas não podem esperar mais. Tem sido criados aplicativos para celular e a pessoa manda uma mensagem e se você não responder na hora, ela vai ligar para você, porque ela tem que ter a resposta naquela hora. É interessante isso. Antigamente, como é que as pessoas viviam? Se uma mensagem ia a cavalo com alguém em cima, não tinha como falar. Então, a gente não tem paciência, mas em Deus nós precisamos desenvolver esse atributo da paciência. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Isaías 55. Hoje nós estamos indo de trás para frente na Bíblia aqui, né? A gente vai chegar lá em Gênesis, mas ainda Isaías 55, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aqui nós temos duas ideias. Primeiro, a ideia do caminho. Nós temos um jeito de pensar e nós temos um jeito de compreender as coisas limitado. E a gente deveria compreender isso. Tem gente que, como não tem paciência nem com Deus. Não tem paciência nem com a sua própria limitação. Tem gente que ora assim, Senhor, eu quero assim e eu quero agora. Uau! Que coisa! Mas Deus aqui está dizendo, olha, o meu jeito é diferente do seu jeito. O meu jeito de cuidar das coisas, ela está além da sua compreensão. Talvez você esteja sofrendo com alguma coisa e você pode dizer assim, Senhor, já basta, já é suficiente, já passou muito tempo e eu já não aguento mais. Mas Deus às vezes lá do céu vai dizer assim, ainda não, ainda você vai ter que passar por isso. Uma situação que nós precisamos aprender. Nós temos uma concepção, uma ideia de que Deus está para nos servir. Os servos somos nós. No dia que você perceber isso,
Você falar assim, Senhor, eu não posso, na verdade, nem pedir nada. Eu ainda sou petulante em pedir, porque, na verdade, o Senhor é que manda. Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Eu desejo isso, mas eu entrego a ti esse meu pedido, esse meu clamor, essa minha injustiça que eu estou passando. Eu vou colocar diante de ti. Existe uma frase de Jesus na cruz, que é uma frase que é tão profunda. Diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas a concepção de Jesus ali é tremenda, porque ele está sendo esbofeteado, crucificado, ele está com uma coroa de espinhos, está nu, está sangrando, está à beira da morte, e por acaso ele tinha que morrer ali? E por acaso ele cometeu algum pecado? E por acaso é justo que Jesus morra por nós? Existe alguma justiça nisso? Na verdade, não. Na verdade, Deus surpreende quando faz isso. Quando ele se oferece em nosso lugar para pagar pelo nosso pecado. A Bíblia diz assim, se você tem que se lamentar de alguma coisa, se quer reclamar, gosta de reclamar? A Bíblia diz assim, então reclame de seus próprios pecados. Olhe para dentro de você e passe a reclamar do que você tem feito de errado. Perceba que o erro não é do governo, o erro não é da polícia, o erro não é do bandido, o erro não é do vizinho. Perceba assim, eu preciso mudar em relação a isso. Eu vou agora colocar diante de Deus e com paciência eu vou suportar todas essas coisas. Agora sim nós vamos entrar em José, né, na história de José. Vamos lembrar aí um pouquinho. José era um filho de 11 irmãos. Um mais novo que ele e 10 mais velhos. Esses 10 mais velhos eram filhos de outra mãe. Então ele tinha nascido de uma mãe com seu irmãozinho. Quando o irmãozinho nasceu, a mãe morreu. Então era uma situação complicada. E os seus irmãos, eles não gostavam de José por várias situações. E uma delas é porque o pai, ele tinha uma preferência por José. E aí José tinha culpa que o pai gostava dele? Ele fez alguma coisa para o pai gostar dele? Ele por acaso escolheu essa situação? Não. Mas o pai gostava dele e os irmãos o odiavam. E o que os irmãos fizeram? Jogaram ele numa cova. Foi justo isso? Do ponto de vista de José, ele não falou assim, ó Senhor, eu te agradeço porque eu tenho uma família que me odeia, que me jogou nessa cova, estou tão feliz aqui. Não, ele foi jogado lá e agora ele foi vendido como escravo. Você gostaria de ser vendido como escravo pela sua família? É gostoso isso? Você acha que é bom? Uma coisa é o seu inimigo vender você, alguém que não te conhece, mas o seu irmão te vender como escravo e você ser levado para um outro lugar, a injustiça já está presente em José. Ele já começa a experimentar grande injustiça. Mas aí ele vai ser escravo na casa de Potifar. E agora uma nova e grande injustiça. Porque agora ele é acusado de um crime terrível, um crime que ele não cometeu. Aliás, se ele tivesse feito alguma coisa, não teria sido preso. Já pensou? Se ele tivesse cometido alguma coisa, ele não teria sido preso. Mas pelo fato de se negar a fazer, ele então agora é preso e vai para a cadeia, para a masmorra. Eu marquei aqui duas palavrinhas. A palavra família, foi injustiçado pela família. E se é que a gente pode chamar escravidão de emprego, né? Ele foi injustiçado no seu trabalho, na sua ocupação profissional. E ele era um ótimo profissional. Mas mesmo assim, ele não foi poupado. Você já se sentiu assim? Já passou por uma situação onde você estava fazendo alguma coisa com excelência? Isso acontece muito na igreja. Estão vendo esse monte de bancos vazios aqui, ó? Se a gente pudesse ver o quanto de gente já passou pela igreja, que a igreja é um lugar que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo nossos sentimentos ficam muito aflorados. Nós nos magoamos muito facilmente na igreja.
Qualquer coisinha. Não vou mais nessa igreja. Não é assim? Né? O pastor não me cumprimentou. Ele passou todos os bancos, ele pulou. Eu não vou mais nessa. Mas isso é um motivo de não ir mais na igreja? Mas tem gente que não vai. Eu não vou mais, porque lá lê a Bíblia demais na hora do culto. Não sei, dê muito a Bíblia, eu não gosto. Eu não gosto daquela igreja porque a cortina fica azul. Não gosto de cortina azul. Então eu não vou numa cortina, uma igreja que não tem cortina. Mas a gente vai achando motivos e, na verdade, queridos, o verdadeiro significado da gente não querer uma coisa é porque a gente achou um motivo, mas não é aquilo. Nós já estávamos procurando um motivo. Na primeira oportunidade, a gente iria embora mesmo, com ou sem motivo. Então, a gente precisa aprender que Deus tem e nos dá paciência em injustiças que acontecem na igreja, na família, no emprego. Vou dizer uma coisa para você, ainda bem que vocês estão sentados, né? O mundo é injusto. A vida é injusta. Você nunca vai ser tratado com a dignidade que você espera. Às vezes você faz uma comida, uma dona de casa faz uma comida tão gostosa, o marido chega em casa, senta bravo, come, reclama e vai embora. Justo no dia especial. Não é justo. Às vezes o marido passou numa floricultura, comprou uma rosa para a esposa e ela fala assim, ó, não entra com planta em casa hoje que eu estou com alergia, sei lá. A vida é injusta. A vida é injusta. E a gente tem que aprender a conviver com isso, a ser maior que isso, a ter paciência. Quantos casamentos que falta paciência? Quanto a mãe, quanto o pai, quanto o filho que não tem paciência. Não tem paciência. O pai está falando, ele vira as costas e vai embora. Mas um dia ele vai ser pai. Um dia vai ter um filho também. Ele vai estar na mesma situação. É complicado isso. Quanta paciência uma mãe tem que ter com uma criança que chora a noite inteira, com cólica? Ou a mãe faz isso com a maior alegria? Não faz. Ela fala, Senhor, me dá força, porque senão... Mas eu vou ter paciência, porque é uma criancinha. Você sabia que o choro de uma criança tem a mesma força de uma turbina de avião, o barulho? Deus caprichou. Ele achou um tom assim que uma criança pode estar no meio de uma floresta chorando, a gente escuta. Pelo menos a mãe escuta. É uma coisa feita para a gente perceber que tem alguma coisa errada. Deus fez isso. Deus fez isso. É um sinal, alguma coisa não está bem. Então a gente tem que ter paciência. Eu queria que você voltasse agora para Gênesis 40. E eu vou ler o versículo 15. Gênesis 40. Eu nem falei de patrão no serviço, chefes injustos, né? Promoção que eu queria. Deu aumento para todo mundo, menos eu. Eu que fiz tudo aqui. Gênesis 40, 15. Pois fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que pusessem nesta masmorra. De quem são essas palavras? Olha aqui o José falando uma coisinha aqui, a primeira vez que a gente vê aqui uma situação, José contando o caso dele. Olha, eu fui roubado da terra dos hebreus, e eu estou aqui, mas eu não fiz nada para estar nesse lugar. Eu não mereço isso, está dizendo José aqui. Complicada a situação de José. Aqui José tinha alguma coisa, eu não posso afirmar, mas aqui José tinha alguma coisa perto dos 30 anos. Não 30, menos de 30. Mas ele talvez tivesse uns 27, 28. Não era uma criança mais. Já era um homem. Um homem feito, como a gente fala. Um homem já, né? Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Será que José tinha faculdade? Será que José foi como, por exemplo, Moisés, que estudou na universidade do Egito lá? Não.
José teve que aprender tudo sozinho. Ninguém ensinou José na escola da vida. Ele saiu de casa com 17 anos, foi vendido pelos irmãos. Ele não tinha estudo à altura dos outros. Ele passou muito tempo na cadeia, nós não sabemos quanto tempo ele ficou na cadeia. Quanto tempo ele ficou preso, injustamente ali. Você sabe que numa escala assim da sociedade, a gente pode classificar a cadeia como o lugar mais inferior de uma sociedade. Eu não consigo imaginar alguma coisa abaixo da cadeia. As coisas que se tem que passar e superar, e pessoas com má índole, má vontade, e José estava lá. Você está reclamando do seu trabalho? Olha, ele estava preso. Não trabalhava na cadeia, ele era um preso lá. Isso é interessante. Mas eu queria que você visse, vamos voltar para capítulo 39, versículos 21 a 23. O Senhor era com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro, de sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo o que empreendia. Aqui nós vemos que José tinha um segredo, né? Ele tinha o Senhor com ele. Então ele tinha uma ideia lá, olha, nós vamos pintar aqui de branco agora. Mas para que vai pintar aqui de branco? Aqui é uma cadeia, aqui não tem que pintar nada. Aqui é um lugar sujo, aqui é um lugar que não tem que fazer nada. Mas Deus era com ele, e aparecia alguém com tinta lá, e aí fazia. Agora nós vamos fazer aqui melhorar as camas dos presos. Então aí ele ia fazendo. Aquela cadeia deve ter se tornado um lugar especial, né? Porque Deus estava cuidando de José. E tudo que José tinha ideia de fazer, Deus abençoava. Se você tem alguma coisa na sua vida que não está dando certo, ore a Deus para ver primeiro se é a vontade de Deus que você faça aquilo. E segundo, para que Deus ajude você. Nós, pela nossa força, não conseguimos fazer as coisas. Mas Deus conosco nos abençoa. Queria que você continuasse aqui. Agora vamos ver Salmo 119. Não perde aí o Gênesis, não. Só Salmo 119, 71. Olha o salmista, Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse teus decretos. Naquela noite difícil você abre a Bíblia, né? Naquela noite complicada, que tem um problema, aí você vai correndo lá, lê a Bíblia, procura a presença de Deus. Foi-me bom ter sido afligido, porque aí eu corri para saber os teus decretos, para saber o que o Senhor queria para mim. Então, às vezes, a gente reclama de algum problema e mal sabe que Deus está nos chamando para a sua presença, para a comunhão com Ele. O problema não é o problema. O problema somos nós em relação a Deus. Vamos voltar para Gênesis 40, eu quero ler os versículos 1 a 3. Depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, na prisão onde José estava preso. Muito bem, aqui nós temos uma história de 2 chefes no governo, 2 homens importantes de confiança, porque vamos entender. Por exemplo, Neemias foi copeiro. Neemias, aquele homem que foi mandado para reconstruir as muralhas de Jerusalém, ele foi copeiro. Mas aqui nós temos um copeiro e um padeiro.
Sabe que essas pessoas eram responsáveis para experimentar a comida do rei para saber se não estava envenenada. Se a comida tivesse envenenada, quem morria? Morria o servo, né? Você sabia que existem situações na nossa vida que o nosso chefe, alguém manda a gente para ver se ele não vai morrer? É complicado, né? Pois é, mas a Bíblia não explica exatamente o motivo. Esses dois homens ofenderam a Faraó. Talvez ele tenha o gosto de alguma coisa não estava boa, ou ele não dormiu bem, nós não sabemos o que aconteceu. Ele se sentiu ofendido e mandou os dois para saiam daqui, não quero mais ver vocês. Aí eles foram colocados na cadeia. E era a cadeia onde José estava. Vamos ver. O capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse. Depois que estiveram muitos dias na prisão, ambos sonharam cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos. Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados, então perguntou aos oficiais de Faraó que com ele estavam na prisão na casa do seu senhor: por que estão hoje os vossos semblantes tristes? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quem é que é para estar triste lá? É o José. Ó, quero saber lá de tristeza dos outros, eu estou aqui preso injustamente. Se alguém está triste aqui, é problema dele. Ainda mais que chegou esses dois aqui e me colocaram para servi-los. Assim, a Bíblia é engraçada, ela fala que colocou eles para o cuidado deles, mas ele é que tinha que servi-los, né? Então é uma responsabilidade aí. Que coisa! E José tem sensibilidade para ver que eles não estão bem. Mas eles estavam muitos dias lá. Não era normal, essa tristeza não era por causa da prisão. Deveria ter acontecido alguma coisa. Quando você cumprimenta as pessoas, você olha para ver se ela está bem? Você olha para perceber como a pessoa está? Porque é diferente, né? A gente perceber a pessoa, perceber como ela está. Hoje parece que você não está muito bem. Estou gripado, né? Eu recebi uma notícia triste. Então a percepção de José, mesmo numa situação difícil, ele não se apagou. Poderia dizer, olha, senhor, o senhor me pôs aqui, eu estou com paciência, tudo bem, tal, mas eu não vou também cuidado, chega, eu vou dar comida, mais nada. Não, mas um cuidado, isso é uma coisa acima do comum, né? Porque às vezes a gente vê que quem está sofrendo tanto ainda consegue cuidar de quem está sofrendo menos. Eu tenho uma experiência assim, quando a pessoa reclama demais é que ela não sofreu o suficiente ainda. Né? A pessoa que reclama muito, por exemplo, eu conheço uma pessoa que se porventura essa pessoa lavar a louça, ela vai falar assim, olha, hoje eu lavei a louça, hein? Vai ter que lavar muito, porque até o dia que você... Isso aí para você vai ser que nem tomar água. Entendeu? Quando a pessoa fala, olha, eu fiz isso, hein? Eu vim aqui na igreja e eu vi que o vaso estava torto, eu arrumei, viu, irmã Eunice? Tá? Viu, irmã Neuci, irmã Luciana, né, que cuida da ornamentação? Olha, eu fiz assim, viu? Fiz assim porque a minha mão sujou na terrinha do vaso. Então falta sofrer muito ainda. Falta carregar muito vaso, carregar muita terra, carregar muita pedra, quebrar muita pedra, suar muito a camisa. Aí não vai mais, aí já não, isso não faz diferença. Enquanto a pessoa ainda está reclamando, então ainda tem alguma coisa. Porque quando chegar no fundo do poço, não tem um momento que você para, você fica assim, né? Assim, ó. Já vi que reclamar não adianta. Agora o negócio é começar a fazer uma coisa aqui para mudar o ambiente que eu estou. Agora eu vou começar a mudar a situação. Até agora eu estava sendo órfão, refém da situação. Agora não, agora eu vou virar a mesa. Agora eu vou transformar tudo isso que está contra mim em algo a meu favor, e eu tenho um objetivo e eu vou perseguir esse objetivo. Que mudança! Isso faz, mas enquanto a pessoa não chegar no mais baixo nível de sofrimento, ainda não passou por isso, não sabe. Aqui está José cuidando dos outros. Ele já parou, já. Muito bem.
Versículo 8, responderam, tivemos um sonho e ninguém há que os interprete. Disse-lhe José, não pertencem a Deus as interpretações? Contai-o a mim, peço-vos. Opa, sonho? Agora tem uma coisa, não foi por causa de sonho que José foi jogado lá naquele buraco lá pelos irmãos? Ele devia falar assim, não me fala disso, olha, qualquer assunto, mas sonho não. Eu andei tendo uns sonhos quando era novo, olha, isso dá tudo errado, as pessoas vão odiar vocês, vocês vão ser presos, não mexa com esse assunto. Tem algum assunto na sua vida que a gente não pode falar, que você dá um pulo para trás? E é justo aí que Deus precisa trabalhar. É justo nesse negócio que você odeia, que te faz mal, que você precisa vencer isso, e ainda Deus vai usar você numa ironia incrível. Deus vai colocar você para cuidar de outra pessoa que tem um problema naquilo que você odeia. Impressionante isso que Deus faz. Esse é o seu problema, então eu vou sarar você. Eu vou colocar você para cuidar de alguém que tem esse problema que você conhece bem e não gosta. Oh, Deus, tem misericórdia. Olha o José aqui. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e disse-lhe, em meu sonho havia uma videira diante de mim. Na videira 3 ramos, ao brotar a videira havia flores, seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, as espremia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. Então disse José, esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Como saber isso, queridos? Como é que José podia dar essa interpretação assim? Porque ele estava cheio da presença do Senhor. É por isso. O Senhor estava com ele. Quando você está com Deus na sua vida, você faz coisas maravilhosas. Lá, Davi cantava, com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu dissipo uma tropa, com meu Deus eu faço proezas. É isso, você estando com Deus, você faz coisas maravilhosas, que Deus está agindo em você. Aqui não podemos dizer que foi, e temos certeza que não foi pela sabedoria de José, mas foi pela presença de Deus na vida de José que ele foi capaz de dizer isso. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Lá no começo, você não era chefe dos copeiros, você trabalhava lá dando copo para Faraó. Você vai voltar a fazer isso lá, do jeitão de antes. Faraó quer que você cuide dele lá. Você vai voltar lá. Tem gente que é mandado embora de uma empresa, ou o casamento está com um problema, uma situação, ou um relacionamento. Calma, tenha paciência. Só acaba quando Deus quiser que acabe. Enquanto você pode estar com um papel na mão, com a carteira já assinada, pode estar, Deus ainda tem a última palavra. Não é você. Pode estar com um exame médico. Deus ainda tem a última palavra. Isaías, ele foi na casa do rei, chegou na casa do rei e disse, olha rei, você vai morrer hoje. Prepara a sua casa que você vai morrer. E ele virou para a parede, falou, Senhor, eu vou morrer. O senhor me conhece? Aí Deus falou assim, aí o profeta foi embora, aí o Deus diz, volta lá e diga que ele não vai morrer, vai viver mais 15 anos, e que eu vou provar para ele, o sol vai retornar 10 graus. Eu vou fazer o planeta girar para trás 10 graus e a sombra do sol vai voltar. Ele vai ver isso para comprovar que ele vai ter mais 15 anos de vida. E Deus mesmo tinha dito que ele ia morrer. E ele orou e Deus disse, você vai viver mais 15 anos. Tem que orar.
14. Lembra-te, porém, de mim quando te for bem. Usa, peço-te, de compaixão para comigo e faze dimensão de mim a Faraó. Tira-me dessa prisão. Por favor, olha, eu estou dizendo para você, viu? Eu te ajudei, você vai ver. Daqui a 3 dias vai acontecer isso. Lembra de mim. Pede para levantar o meu processo lá. Pede para alguém ver para mim. Apesar de eu fazer tudo aqui, eu não posso conversar com o Faraó. Só ele pode me libertar aqui. Fala para ele. Conta para ele. Você conversa com ele quando dá o copo lá para ele. Pois fui roubado, já li esse aqui, vou 16. Quando o padeiro-chefe viu que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhei, e 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça, no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, mas as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então animou, né, contar o sonho, falou, o homem aí é bacana, ele fala coisa boa. Aí, então respondeu José, esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Aí já abriu um sorriso o padeiro, né? Ei, beleza. Dentro de 3 dias, Faraó tirará fora a sua cabeça e te pendurará num madeiro. E as aves comerão a tua carne. Ora, no 3º dia, o dia do aniversário de Faraó, este deu um banquete a todos os seus servos. Levantou a cabeça do copeiro-chefe e do padeiro-chefe na presença dos seus oficiais. Restaurou o copeiro-chefe ao seu cargo de copeiro e deu o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, porém, o que aconteceu? Tá tudo bem comigo, não tem mais nada. Que ficou para trás, ficou para trás. Né? Muito bem. Então, a gente poderia terminar a história aqui. Mas, para deixar uma, como é que chama? Reticências, 3 pontinhos, eu vou ler o 41:1 e vou terminar aqui. Cena do próximo semana. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Passou 2 anos e agora Faraó sonhou. E agora? O que vai acontecer? Então, vou deixar isso aqui para semana que vem. Mas eu queria terminar dizendo que às vezes você pode ser vítima de uma circunstância difícil na sua vida. E todos nós temos alguma coisa para se reclamar, né? Mas eu queria pedir para você que você soubesse que existe um Deus no céu. Que mesmo que você ache que alguém se esqueceu de você, Deus não se esquece de você. Deus não esquece de você. Deus sabe a sua oração, Deus sabe o seu clamor, Deus sabe o que você está passando. Deus conhece as suas necessidades, os seus defeitos. Ele conhece. Então, você precisa aprender a confiar em Deus. A palavra certa para confiança em Deus é paciência. Eu gosto sempre de dizer que se eu cometi algum erro na minha vida, foi eu orar. Uma vez eu era novo ainda. Eu falei, Senhor, me ensina a ter paciência. Uau! Eu nunca orei para Deus mudar isso aí, porque eu pedi, está pedido. Mas daquele dia em diante, eu percebi que Deus foi me ensinando a ter paciência. E hoje, quando eu encontro uma pessoa sem paciência, eu me vejo. Né? Eu falo hoje devagar, a Eunice me conheceu, eu falava tão rápido que não dava nem para entender, porque eu não tinha paciência para falar. Mas Deus foi me ensinando a ter muita paciência. Muita. Se Ele ensinou a mim, vai ensinar você também. Vai ensinar você a ter muita paciência, a esperar em Deus. Aí você, em vez de fazer alguma coisa, você poderia fazer. Mas aí você vai para sua casa e ora. E hoje eu tenho... Acho que é porque eu estou ficando meio velho também. Né? As duas coisas. Mas a gente vai aprendendo a ter muita paciência. Né? E tá nova ainda. Tá certo. Mas a gente queria assim terminar dizendo, se você é vítima de alguma coisa, se alguém fez alguma coisa muito ruim para você, que você não consegue se esquecer, por mais incrível que pareça,
você ainda vai ser usado por Deus nisso aí. Você acredita uma coisa dessa? Que coisa, né? Nisso que te incomodou, nessa ferida aberta, nisso daí que te machucou, que não tem absolutamente nada que possa colocar. Pois bem, Deus vai usar isso para a glória dele. Olha, que coisa. Já passei do meu horário, vou só terminar dizendo o seguinte. Vocês sabem quem inventou a lâmpada? É uma pessoa que chamava Tomás. Mas o nome dele era Thomas Edison. É o Tomás, né? Ele tinha 59 anos e ele descobriu muitas coisas. Ele era um inventor. Ele que descobriu a lâmpada elétrica, né? Ele que gravou pela primeira vez a voz humana e ele foi a primeira pessoa que ouviu a própria voz gravada. E ele também trabalhou e no projeto vamos dizer assim, de invenções dele, também consta que ele aprendeu a filmar as coisas. Ele era capaz de fazer um filme que hoje não se usa mais. Talvez vocês não saibam nem o que é isso, só os mais antigos. É uma película sensível à luz. Então, aquela luz bate e ele grava a imagem quimicamente. Muito bem. Quando ele tinha 59 anos, ele tinha uma grande empresa com muitos empregados. E a empresa, esse material, ele é muito inflamável. Esse filme é um tipo de um plástico. E a empresa dele pegou fogo. Ele tinha 59 anos. Pegou fogo. E aí o filho dele começou a correr e procurar onde estava o pai. O filho mais novo, eu não sei que idade ele tinha, falou: meu pai tem certa idade, não vai conseguir sair correndo desse incêndio. Aí o Thomas Edison saiu lá de dentro da empresa e ele falou: filho, corre chamar sua mãe e sua irmã. Aí ele falou, mas por quê? Né? Não, fala para elas virem, porque elas nunca vão ver um incêndio tão grande que nem esse. Para ver o espetáculo que está acontecendo aqui. Aí acharam que ele estava louco, né? Aí viram aquelas labaredas e tudo. Aí quando terminou, secou tudo, a água, tudo queimado. Ele olhou para todos os empregados, a família dele, e disse assim: pessoal, vocês estão vendo isso daqui tudo queimado? Pois é, isso daqui já estava tudo para ser jogado fora, é tudo lixo mesmo. Agora nós vamos reconstruir uma empresa que vamos colocar com alguma coisa que não dê para pegar fogo. Nós vamos trabalhar para que nunca mais uma empresa aqui pegue fogo. E aí, sabe o que ele fez? Ele disse que ele tirou o casaco dele, colocou no chão e dormiu. Foi isso que ele fez. Estava muito cansado, porque tinha pego fogo e tudo. Agora, uma pessoa que aprendeu a ter paciência, né? Não entrou em desespero. Porque não ia mudar alguma coisa? Desespero apaga fogo? Gritar apaga fogo? Pois é. Foi isso que ele fez. Uma pessoa que tinha paciência para fazer coisas que hoje, olha aqui, ó, nós temos luz aqui, não é esse tipo que ele inventou. Aqui já é um outro, mas ele inventou um tipo de luz que foi usado por muito tempo. E nós somos beneficiados pela paciência desse homem. Então a paciência, ela tem um caminho maravilhoso. Vamos orar. Senhor, eu oro por mim, não oro pelos irmãos. Se cada um quiser orar aqui, isso é uma decisão de cada um.